Planetas errantes, uma viagem sem fim pelo espaço. Planetas errantes ou nômades são objetos de massa planetária que não orbitam diretamente uma estrela. Eles são comumente chamados de planetas órfãos ou desgarrados. Os planetas errantes são formados de duas maneiras principais: eclosão de nuvens. Em uma nuvem de gás e poeira, um planeta pode se formar a partir do colapso de uma parte da nuvem. Se a nuvem não for grande o suficiente para formar uma estrela, o planeta recém-formado ficará preso no espaço. Ejeção de sistemas planetários. Um planeta pode ser ejetado de seu sistema planetário natal por uma colisão com outro planeta ou por uma perturbação gravitacional de uma estrela vizinha. Os planetas errantes são difíceis de detectar porque não emitem luz própria. Eles são geralmente encontrados por meio de técnicas de microlente gravitacional, que detectam pequenas mudanças na luminosidade de uma estrela quando um planeta passa por sua frente. Os planetas errantes podem ter uma variedade de massas e tamanhos. Os planetas errantes mais conhecidos são os planetas gigantes gasosos, como Júpiter e Saturno. No entanto, também existem planetas errantes menores, semelhantes à Terra ou a Marte. Os planetas errantes podem desempenhar um papel importante na evolução da galáxia. Eles podem colidir com estrelas, ejetar outros planetas ou até mesmo formar novos sistemas planetários. O planeta órfão mais estudado é PSO J318.5-22. Ele foi descoberto em 2013 e é o primeiro planeta errante a ser encontrado por meio de observações de microlente gravitacional. PSO J318.5-22 tem uma massa estimada de cerca de 13 vezes a massa de Júpiter. Ele está localizado a cerca de 8.000 anos-luz da Terra e tem uma temperatura estimada de cerca de 200 graus Celsius. Os astrônomos estudaram PSO J318.5-22 usando uma variedade de técnicas. Eles usaram o telescópio espacial Hubble para observar a luz do planeta e o telescópio espacial Spitzer para observar a radiação infravermelha emitida pelo planeta. Essas observações permitiram aos astrônomos aprenderem mais sobre a composição e a estrutura do planeta. Eles descobriram que o planeta é composto principalmente de hidrogênio e hélio, com uma pequena quantidade de gelo. Eles também descobriram que o planeta tem uma atmosfera muito fina. PSO J318.5-22 é um planeta importante porque fornece informações valiosas sobre a formação e a evolução dos planetas errantes. Ele é um dos poucos planetas errantes que foram estudados em detalhes e fornece uma visão de como esses objetos misteriosos podem se formar e evoluir. Qual o destino dos planetas órfãos? O destino dos planetas órfãos é incerto. No entanto, existem algumas possibilidades plausíveis. Eles podem ser ejetados da galáxia. Se um planeta errante se mover rápido o suficiente, ele pode escapar da gravidade da galáxia e viajar pelo espaço interestelar. Eles podem colidir com outra estrela ou planeta. Se um planeta errante se aproximar muito de uma estrela ou planeta, ele pode colidir com eles. Isso pode destruir o planeta ou enviá-lo a uma órbita diferente. Eles podem formar um novo sistema planetário. Se um planeta errante passar perto de uma nuvem de gás e poeira, ele pode puxar a nuvem para formar um novo sistema planetário. Eles também podem simplesmente continuar vagando pelo espaço. É possível que alguns planetas errantes simplesmente continuem vagando pelo espaço por bilhões de anos. Em última análise, o destino de um planeta errante dependerá de sua massa, velocidade e localização. Planetas errantes maiores e mais rápidos são mais propensos a serem ejetados da galáxia ou colidir com outra estrela ou planeta. Planetas errantes menores e mais lentos são mais propensos a simplesmente continuar vagando pelo espaço. Os astrônomos estão apenas começando a aprender sobre os planetas errantes. À medida que as técnicas de observação melhorarem, esperamos descobrir mais sobre esses objetos misteriosos e seu destino.
Um planeta errante pode ser habitado? A resposta curta é sim, é possível que um planeta errante seja habitado. A resposta longa é mais complicada. Existem alguns desafios que os planetas errantes precisam superar para serem habitados. O primeiro desafio é a temperatura. Os planetas errantes não orbitam uma estrela, então sua temperatura depende da quantidade de radiação que eles recebem de outras estrelas. Planetas órfãos, que estão próximos de estrelas, podem ser muito quentes para a vida, enquanto planetas errantes, que estão distantes de estrelas, podem ser muito frios. O segundo desafio é a atmosfera. Os planetas órfãos precisam ter uma atmosfera para proteger a vida da radiação nociva e da perda de calor. Planetas errantes, que são muito pequenos ou que não têm a quantidade certa de elementos químicos, podem não ser capazes de formar uma atmosfera. O terceiro desafio é a água. A vida como a conhecemos requer água líquida. Planetas errantes que estão muito quentes ou muito frios podem não ter água líquida na superfície. Se um planeta errante puder superar esses desafios, ele pode ser habitado. No entanto, é importante notar que é mais provável que os planetas errantes que orbitam estrelas sejam habitados do que os planetas errantes que não orbitam nenhuma estrela. Aqui estão algumas das condições que um planeta errante precisaria ter para ser habitado. Temperatura adequada. A temperatura na superfície do planeta precisa estar dentro da faixa em que a água possa existir em estado líquido. Atmosfera adequada. O planeta precisa ter uma atmosfera que proteja a radiação nociva e da perda de calor. Água líquida. O planeta precisa ter água líquida na superfície. Se um planeta errante puder atender a todas essas condições, ele pode ser um lugar para a vida existir. Podemos colonizar um planeta errante num futuro distante? A resposta curta é sim, é possível que possamos colonizar um planeta errante num futuro distante. A resposta longa é mais complicada. Existem alguns desafios que precisamos superar para colonizar um planeta errante. O primeiro desafio é a distância. Os planetas errantes estão muito distantes da Terra. A viagem a um planeta errante levaria anos ou décadas com as tecnologias atuais. O segundo desafio é o custo. A colonização de um planeta errante seria muito cara. Precisaríamos construir naves espaciais capazes de transportar pessoas e suprimentos por grandes distâncias. O terceiro desafio é a tecnologia. Ainda não temos a tecnologia necessária para colonizar um planeta errante com segurança. Precisamos desenvolver novas tecnologias para proteger as pessoas da radiação nociva, da falta de gravidade e de outros perigos do espaço. Se pudermos superar esses desafios, a colonização de um planeta errante seria uma conquista incrível. Seria uma maneira de expandir a nossa presença no universo e de encontrar novos lugares para a vida existir. Aqui estão algumas tecnologias que podem ajudar a tornar a colonização de um planeta errante possível. Naves espaciais de propulsão nuclear. Naves espaciais de propulsão nuclear poderiam reduzir o tempo de viagem para um planeta errante. Recursos extraídos do espaço. Poderíamos usar recursos extraídos do espaço, como asteroides e cometas, para construir naves espaciais e colônias. Tecnologias de bioengenharia. Poderíamos usar tecnologias de bioengenharia para criar plantas e animais que possam sobreviver no ambiente hostil do espaço. A Stellarium era uma nave intergaláctica que tinha como missão explorar a galáxia de Andrômeda e estabelecer contato com possíveis civilizações alienígenas. Ela partiu do Sistema Solar em 2371, levando consigo milhares de pessoas que se voluntariaram para essa aventura sem precedentes. Durante a viagem, a nave passou por vários sistemas estelares, planetas errantes e fenômenos espaciais misteriosos. Em alguns deles, a nave deixou colônias para expandir a presença humana no universo. Em outros, a nave enfrentou perigos e desafios que testaram sua resistência e capacidade. Em 2471, a Stellarium finalmente chegou à borda de Andrômeda, a galáxia mais próxima da Via Láctea.
A tripulação principal, formada pelos melhores cientistas, engenheiros, pilotos e líderes de nave, estava no comando. Eles estavam ansiosos para iniciar a exploração da nova galáxia e descobrir seus segredos. As outras tripulações que se revezaram em ciclos de hibernação estavam acordadas e atentas às novidades. Foi então que a Stellarium detectou um sinal de rádio vindo de um planeta errante que estava nas imediações de uma estrela anã vermelha. O sinal era fraco e irregular, mas parecia conter uma mensagem codificada. A tripulação principal decidiu investigar o planeta, esperando encontrar alguma forma de vida inteligente. Eles enviaram uma sonda para coletar dados e imagens do planeta, enquanto tentavam decifrar o sinal de rádio. A sonda revelou que o planeta era árido e rochoso, com uma atmosfera tóxica e uma temperatura extremamente baixa. Não havia sinais de vegetação ou água. No entanto, a sonda também captou algo surpreendente, uma enorme estrutura metálica que se erguia no meio do deserto. A estrutura tinha a forma de uma pirâmide, com cerca de 1 quilômetro de altura e de largura. Ela parecia ser a fonte do sinal de rádio. A tripulação principal ficou intrigada com a descoberta. O que era aquela estrutura? Quem a construiu? Por que ela estava enviando o sinal de rádio? Eles decidiram enviar uma equipe de exploração para o planeta, com o objetivo de entrar na pirâmide e descobrir seus mistérios. Escolheram 4 pessoas para a missão: o capitão da nave, o chefe de segurança, o especialista em comunicação e o arqueólogo. Eles se equiparam com trajes espaciais, armas, ferramentas e um veículo terrestre. Eles embarcaram em uma cápsula que se desprendeu da Stellarium e se dirigiu ao planeta. A cápsula pousou a alguns quilômetros da pirâmide. Sem problemas, a equipe de exploração saiu da cápsula e entrou no veículo. Eles seguiram em direção à pirâmide, observando a paisagem desolada e o céu avermelhado. Eles chegaram à base da pirâmide e encontraram uma entrada. Eles saíram do veículo e entraram na estrutura. O interior da pirâmide era escuro e silencioso. A equipe usou lanternas para iluminar o caminho. Eles seguiram por um corredor que levava ao centro da pirâmide. Lá encontraram uma sala circular com teto abobadado e paredes cobertas de símbolos estranhos. No meio da sala havia um pedestal com objeto brilhante. Era uma esfera metálica, do tamanho de uma bola de futebol, que emitia um zumbido suave. Era o transmissor do sinal de rádio. A equipe se aproximou da esfera com cautela. O especialista em comunicação tentou analisar o sinal de rádio usando um dispositivo portátil. Ele descobriu que o sinal era uma sequência de números primos, repetida indefinidamente. Ele concluiu que o sinal era uma forma de comunicação, mas não sabia o que significava. O arqueólogo examinou os símbolos nas paredes, usando um scanner. Ele reconheceu alguns deles como pertencentes a uma antiga civilização alienígena que havia sido estudada pela Stellarium em outro sistema estelar. Ele deduziu que a pirâmide era uma construção dessa civilização, mas não sabia qual era o seu propósito. O capitão da nave e o chefe de segurança ficaram impressionados com as descobertas. Eles se perguntaram se a esfera era uma espécie de mensagem ou de armadilha. Eles decidiram levar a esfera para a Stellarium para estudá-la melhor. Eles pegaram a esfera do pedestal e a colocaram em um recipiente com um campo de energia. Eles saíram da sala e voltaram pelo corredor. Foi então que algo inesperado aconteceu. A pirâmide começou a tremer e emitir um som estridente. As luzes se acenderam e as portas se fecharam. A equipe percebeu que estava presa dentro da pirâmide. Eles tentaram abrir as portas, mas elas estavam trancadas. Eles tentaram se comunicar com a Stellarium, mas o sinal estava bloqueado. Eles se deram conta de que haviam ativado algum tipo de mecanismo de defesa da pirâmide. Eles não sabiam o que iria acontecer a seguir. Eles só sabiam que estavam em perigo. Fim da primeira parte. Por enquanto é isso, pessoal. E não esqueça, curta, comente, compartilhe, ative as notificações e inscreva-se. A sua contribuição é fundamental para a continuidade desse projeto. Voltaremos com mais vídeos nesta temática. Até lá!